Graça e paz, amém? Senta, fica à vontade. Obrigado. Pode desfrutar também de tudo, amém? Você pode me ajudar, meu amado? Qual é o seu nome? Osmair. Pronto. Obrigado. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, nós estivemos ontem aqui num tempo muito precioso e eu aprecio muito estar nessa igreja, desfrutar desse ambiente. Eu amo muito os seus pastores. Eu sou muito abençoado quando passo por aqui, tanto que eu dei essa oportunidade de estender essa bênção também para o meu filho Mateus. E a gente ama muito você. Amém? E eu louvo a Deus porque Deus, a gente precisa desopilar dessa coisa de entender a vida eclesiástica como algo institucional. A gente precisa desopilar disso, de olhar para Deus e entender Deus como o chefe da minha religião. Deus não é o chefe da sua religião, Ele é seu pai. Ele é seu pai. No ambiente de igreja, a gente é tão maravilhoso quando eu vejo o seu sucesso. Não é uma intimidação para mim, o seu sucesso é uma inspiração para mim. Quando eu vejo você crescendo, quando eu vejo Zé crescendo, Sandra, família, igreja, saber que assim como nós lá em Pedra de Guaratiba, vocês estão às vésperas de uma expansão física. Que maravilhoso, irmãos, é a gente poder olhar para o outro e o outro está crescendo, porque essa é a condição de compreender que a gente é um. Quando o outro cresce, você fica cismado com isso, isso demonstra a sua idade espiritual. Porque, irmão, quando você está muito focado em perceber o que Deus tem para a sua vida, e você foca nisso e pronto, você desopila, você fica tranquilo, você não está competindo com ninguém. Irmãos, eu sou completamente incapaz de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Totalmente incapaz. Por outro lado, aquilo que Deus me chamou para fazer, só eu posso fazer. Eu falei ontem que algumas pessoas falam assim, ninguém é insubstituível, e eu gosto de implicar com as pessoas, dizendo que, na minha opinião, humilde opinião, ninguém é substituível. Você pode não querer entrar naquilo que Deus te chamou, mas Deus olhou para você quando estava no ventre da sua mãe e te escolheu. E Deus não errou quando fez isso. Deus deu uma bobeira e te escolheu. Deus não deu uma bobeira quando te escolheu. Você sabia que Deus tem coisa com pessoas? Sabia que Deus precisava da personalidade de Paulo? Não era outro, era Paulo. Aquele homem do exército romano, acostumado com treinado. Porque para passar pelo que ele passou, só um homem naturalmente muito bem treinado. Não era alguém que ia ficar todo assustado com pouca coisa. Mas aquilo treinou ele, ele virou, como eu gosto de dizer, um tanque de guerra. As lutas que você passa e você vence no Senhor, transforma você numa pessoa aprovada para novas estações. Amém, irmãos? Deus é fiel, a palavra é fiel. Irmãos, eu estou aqui pela graça de Deus. Você está aí pela graça de Deus. Não é porque você é o cara, não é porque você é inteligente. Graças a Deus mesmo, minha irmã. Porque assim como você, eu sou o cara, a pessoa mais improvável. Mas Deus é assim, né? Deus pega coisas que ninguém dá valor, sabe? Então eu quero incentivar você a entrar nesse descanso no Senhor, sabe? Nós comentávamos, eu já comentei ontem, quero comentar de novo, a coisa mais sublime, mais maravilhosa para mim, é quando eu olho para Gênesis e a palavra fala que Deus fez todas as coisas em 6 dias e no 7º Ele descansou. Descansou de quê se Deus não se cansa?
Descansou de quê se Deus não se cansa? Que Isaías diz que o Senhor não se cansa nem se fadiga. Não existe cansaço em Deus, Ele é Deus. O que o Espírito Santo queria transmitir com essa expressão? Trabalhou 6 dias e no 7º descansou. Porque descansar para Deus é diferente do nosso descanso, porque o nosso descanso é recobrar forças. E para Deus é outro olhar. O descanso para Deus é contemplar depois de 6 dias e no 7º dizer assim: está tudo pronto. Só em Cristo você tem isso. Jesus é o nosso 7º dia. É por isso que Hebreus diz: aquele que crê entra no descanso. E essa é a razão das vezes está tudo muito difícil, está tudo muito pesado, né? Mas é maravilhoso quando a gente percebe que é sim a vontade de Deus. Nós vamos, irmãos, a gente sempre vai ter o que fazer. Mas você precisa entender, e eu também, a gente precisa crescer nisso, a gente compreender que não tem nenhum problema em você não ter plano B, não tem nenhum problema em você confiar no Senhor plenamente, não tem nenhum problema em você se ver diante de situações, e à noite, se eu fosse você, não deixava de vir, que à noite nós vamos falar a respeito de como ativar, pela fé, o favor de Deus na nossa vida, para que no meio da dificuldade a gente ultrapasse a dificuldade com facilidade. Eu vou dar um spoiler para você. Deus, Ele não é como nós. Deus, Ele não tira a gente de um problema para resolver o problema. Eu vou mostrar para você, biblicamente, que Deus não tira você de um lugar e deixa você num lugar mediano. Deus não trabalha assim. Deus trabalha espiritualmente com reversão. Ele tira você do nada e bota você no tudo. Ele tira você do poço e bota você no topo. Deus não transita como o homem transita. Então eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, se prepara, porque eu creio que esse domingo vai ser especial na nossa vida. Amém? Deus colocou no meu coração, e eu quero ser fiel àquilo que Ele transmitiu ao meu coração para essa manhã. A gente, não é tão incomum, se a gente não prestar atenção, a gente viver, nós somos pessoas inteligentes, ok? Deus nos fez assim, e isso é uma maravilha. Você tem raciocínio, inteligência, nós temos espírito, alma e corpo, a gente aprende sobre isso, nós aprendemos coisas, somos treinados em coisas, isso é maravilhoso. Mas no coração de Deus, você vê isso de Gênesis a Apocalipse, você vê isso impregnado no que a gente crê, na doutrina da fé, realidade da nova criação, justiça de Deus. Você vai ver tudo como ser guiado pelo Espírito, uma vida de prosperidade, que Deus conta com algo que precisa fazer diferença na nossa vida, que é um lado inspirado por Deus, um lado intuitivo, um lado sobrenatural. Você pode ter todos os equipamentos que vocês têm, o som está maravilhoso, esse louvor, uma coisa ungida, extraordinária, muito treinada. Glória a Deus, o seu pastor é um homem de Deus, ele conhece a palavra, mas nada disso teria valor sem o componente sobrenatural daquilo que a gente faz. Porque nós não somos o que pensamos, nós não somos o que sentimos, nós não somos o que as circunstâncias dizem. Existe um componente espiritual e sobrenatural do Evangelho. O Evangelho não é natural, o Evangelho é sobrenatural. Amém? Não existe nada, irmão, de natural. O Evangelho começa com uma virgem, é porque às vezes a gente romantiza. O Evangelho começa com uma virgem que engravida de uma palavra liberada pelo Espírito Santo. O Evangelho começa de uma palavra de um anjo liberada pelo Espírito Santo, e ela engravida de uma palavra. Amém? Amém. Quem aqui está disposto nesse domingo a engravidar de palavras? Se você é homem, não fica sem graça, não. Eu declaro em nome de Jesus, você vai engravidar de palavras hoje. Coisas vão acontecer, irmão.
Deus não mudou. O mecanismo espiritual e os princípios do reino, eles permanecem a mesma coisa, não mudou nunca. O ministério, guarda isso, Zé, pode guardar, você vai ver, nós vamos ver, porque Deus tem tratado comigo isso em oração. Nesses dias, além da restauração de um mover profético e apostólico, vai haver algumas coisas de uma volta muito forte das manifestações dos dons de poder. Fé especial, milagres, cura. E vai ter um componente que vai ser como uma cereja do bolo, que é a restauração do ministério dos anjos. Pouco falado, pouco compreendido, mas patente nas Escrituras. Os anjos são agentes de Deus, ministradores para nos servir. E às vezes eles, para nos servir, ficam sem fazer nada, esperando uma palavra que vai sair da nossa boca, esperando ativar a fé em algum aspecto. Irmãos, os anjos são reais. Tem anjos aqui. Tem anjos aqui. O reino espiritual é muito mais do que você está vendo. Então a gente precisa trabalhar essas coisas na nossa vida para quê? Para que a gente abra espaço do sobrenatural. A Bíblia é toda sobrenatural. Algumas pessoas falam, eu já vi grandes teólogos falando, não, aquilo tudo aconteceu na época de Jesus, porque precisava ter aqueles sinais, precisava... Não, irmão, não é assim. Não aconteceu aquilo na época de Jesus, porque precisava só de grandes sinais. Eu sei que precisava de grandes sinais, e ontem mesmo nós falamos que essa geração precisa ver a manifestação do poder de Deus, e verá. Mas não é só isso. A Bíblia, ela é repleta de eventos completamente sobrenaturais. O sobrenatural é próprio da existência humana. Existir do homem é um componente sobrenatural. O Evangelho é sobrenatural. Vou dar alguns exemplos para você, porque essa manhã vai preparar a gente para o que Deus vai fazer à noite. Amém? Eu combinei ontem, porque às vezes nós falamos assim, vai ter uma imersão profética, uma imersão para falar de dinheiro, uma imersão para falar de oração. Tudo isso é maravilhoso e eu participo mesmo e tem que mergulhar mesmo. Mas existe um tipo de imersão que é uma imersão onde você fica só vulnerável. É tempo da gente ficar vulnerável para o Espírito Santo. Sabe, aquele quebrantamento que a única coisa que você faz é chorar na presença dele. Que você se coloca diante dele, ele conhece o teu coração. Não adianta nem a gente fingir nada, que o homem vê a aparência das coisas, Deus vê o coração do homem. Então é interessante, é importante a igreja do Senhor nesses dias, porque eu sei que essa mensagem, irmãos, ela vai avançar. Não são os seus esquemas naturais que vão resolver os seus problemas. Você recebe isso, irmão? Não são, não. Não é o seu jeito. Não é você colocar a mão. Às vezes a sua vitória não está em você colocar a mão. A sua vitória está em você tirar a mão e dizer, Senhor, é o Senhor que vai agir agora. Mas os grandes moveres de Deus na história da humanidade sempre foi assim. Sabe? Não, irmão, é o Espírito Santo, ele vai ter a gerência, o gerenciamento das coisas nesses últimos dias. Me permitam um desabafo. Deus não tem podido agir muito na nossa geração, porque nós estamos no controle. A hora que a gente tirar a mão, Deus vai falar, poxa, agora eu tenho uma oportunidade. E a gente vai ver coisas que a gente nunca viu. Ou você acha que Deus está em crise financeira? O estoque de cura acabou. Irmãos, 30, 60 e a 100. 30, 60 e a 100. Não importa, mas a vitória em 30, 60 e a 100. A vitória. Porque eu tenho, uma pessoa passa por uma enfermidade, não importa qual o processo que ela vai ser curada. O importante é que no final ela vai ser curada.
Ela pode ser curada, irmãos, há 30. Ela tem uma enfermidade, ela crê, e ela precisa fazer uma cirurgia, um tratamento, no final o médico diz, você está curada. Ela pode colher a 60, ela pode ter uma enfermidade, não precisar do médico, e dizer, eu recebo minha cura, e ela se manifestar. E ela pode colher a 100, o sintoma chega, nem entra no corpo dela, e ela anda em saúde divina. Agora, qual é a diferença final? Nenhuma. Porque Deus sabe até onde você pode ir. E Deus não é um que vai te deixar perecer como se você fosse um filho excluído do processo. Irmãos, coloca isso na sua cabeça. Deus, Ele está contando até onde você pode ir. E aí Ele sabe que o seu limite é esse. Sabe o que Ele faz? Você faz a sua parte dentro da sua área de conhecimento, atitude e fé. E Ele não fala assim, não tem fé suficiente, deixa ele morrer, não. Ele é um pai que vai ao seu encontro, pega a sua mão. Ele fala, a gente está junto nesse negócio. Pedro saiu do barco, irmão, andou sobre as águas. Ele quis ter uma experiência com Deus, uma experiência que não fazia sentido. Jesus poderia falar para ele, quando ele falou assim, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus podia falar para ele, deixa de ser besta, rapaz. Quer aparecer? Você quer me imitar? Ele falou, não, esse mundo que nós vivemos é um mundo sobrenatural mesmo. Jesus falou para ele, eu estou aqui fazendo uma figura. Jesus falou para ele, rapaz, eu tinha todos os barcos à minha disposição para vir até vocês de barco. Só que eu estava orando, sabe? E quando eu desci da oração, o mundo sobrenatural estava tão forte dentro de mim, que eu desci do monte, andei sobre as águas, nem percebi, estou aqui com vocês. Eu creio que vai chegar um tempo dessa fusão natural e sobrenatural, caminhando junto. Porque a gente ainda está muito refém disso. A gente está, é uma estação, mas não é para nos trazer condenação, é para despertar. Irmãos, esse tempo é um tempo de despertamento. Deus nunca vai ficar esperando você falhar na próxima esquina para te dar uma pancada com um taco de beisebol. Não, Ele é teu pai. Agora, por outro lado, a gente não vai perder o tempo da visitação. Um esportista, um atleta de surf, campeão, conhece todas as técnicas, tem a prancha mais profissional do mundo, feito com os melhores materiais e de uma maneira técnica. Ele está preparadíssimo, está tudo bem. Ele tem tudo que ele precisa, a técnica, o conhecimento. Só tem uma coisa que ele tem que ter. Ele tem que ter o time para poder se lançar na onda. Porque vem uma onda sobre a igreja. Quem recebe isso aqui? E a gente vai ter que saber a hora certa de se lançar nessa onda. Porque quem não tiver o time, quando se lançar, pode receber um capote. Mas quem tiver o time, ao invés de receber uma cambalhota e sofrer o dano, vai se divertir no meio do processo. Quem aqui está pronto para se divertir no meio do processo? Irmão, receba isso profeticamente, porque eu estou dizendo isso de uma forma profética. A gente vai deslizar numa onda e a gente vai se divertir. Ou você acha que Jesus vem buscar uma igreja doente? Não vem. Caquética? Não vem. Pobre passando fome? Não vem. Não vem. É um privilégio pertencer a essa geração. O mundo pode se estrubuchar para lá. A gente vai viver o melhor de Deus, certo? É isso. A gente vai ficar cercado de graça, cercado de favor. Vou dar alguns exemplos para vocês. Você vê Jesus olhando para aquela multidão com fome e ele precisa de um processo sobrenatural. Qual o processo sobrenatural? O processo sobrenatural que você ativa é: Deus só multiplica aquilo que você divide. Não tem jeito, não tem como você fugir disso. E não é difícil, não é complicado. Deus só vai multiplicar aquilo que você divide.
Quem anda nesse princípio não vai viver em escassez, vai viver em multiplicação. E não tem como você estar envolvido com a visão do mestre e você não ser privilegiado nisso. Todo o processo de multiplicação é um processo desafiador, porque Jesus pega aqueles pães e peixes e nós romantizamos de novo, porque ele pega os cestos e dá para 12 discípulos. E o que Jesus dá em cada cesto são migalhas. Migalhas, irmãos. É só você pensar junto comigo. É 5 pães e 2 peixinhos? Ou o contrário, que eu nunca sei. 5 pães e 2 peixinhos. Então pega, irmão, um cesto, que eu já vi o cesto que era na época. Pega esse cesto por 12. Pica, divide 5 pães e 2 peixinhos em 12 cestos. E o milagre não acontece até aqui. Aí eu fico imaginando Pedro, que sempre Pedro olhando assim para aquela migalha, e Jesus falando assim, alimenta 5.000 pessoas. Aí Pedro olha e fala, pá, tem alguma coisa que não está batendo aqui, né? Mas por que Jesus estava tranquilo? Porque Jesus sabia que no momento que eles dividissem e eles voltassem, era como aquela panela de pipoca. O que aconteceu? Irmãos, aconteceu algo sobrenatural, porque o reino é sobrenatural. Enquanto eles dividiam, Deus multiplicava. E aí chegou segurança, porque chega segurança depois que você está experimentado no processo. Eles não estavam mais naquela preocupação de olhar para o cesto, nem dava tempo. Enquanto eles dividiam, Deus multiplicava. Enquanto você divide, Deus multiplicava. E Pedro deve ter pensado, rapaz, que negócio louco é esse? Enquanto Deus... 5.000 pessoas, mais crianças, alimentados. Só que com Deus, e isso é o spoiler da noite, quando Deus age, a força do poder, a força da liberação de vida, de energia, de graça, de favor, é difícil parar. É difícil parar. Eu gosto de dar um exemplo lá em Pedra, quando eu ministro, e eu falo sobre dá e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, com aquele pipoqueiro, porque o pipoqueiro, eu já estudei sobre pipoqueiro, foi Deus que ensinou o pipoqueiro, porque o pipoqueiro, ele é o retrato desse verso, porque o pipoqueiro, você fala, me dá uma pipoca, a ele, pois não, aí ele pega o saco, aí ele abre o saco, ele bota um pouquinho de pipoca, ele faz assim, ó, bate, já é tudo marketing, ele bota mais, bate, aí ele enche até a boca, nunca te entrega sem botar mais, para poder você receber com pipoca caindo para tudo quanto é lado, porque tem que ter socado, e tem que dar aquela sensação de, rapaz, transbordou tanto que voou pipoca para tudo quanto é lado. Será assim na nossa vida? Será assim, irmão? É o jeito de Deus quando Ele fala sacudido, transbordante. É um tempo que a gente vai entrar. Eu estou dentro disso, irmãos. É tão desafiador fazer a obra que nós estamos fazendo lá. Porque nós fazemos uma obra sem a manifestação do recurso. Um dia de cada vez. Mas um dia você vai nos visitar lá. E as pessoas falam assim, pastor, e eu vou falar assim para você com toda a alegria do meu coração, pastor, o que é isso? E eu vou dizer, não tenho nada a ver com isso. Ou é Deus ou é nada. Só que eu tenho tomado uma atitude, eu faço tudo que eu tenho que fazer, mas eu tiro a minha mão. Eu falo, Senhor, ou o Senhor vai fazer, mas eu vou dizer uma coisa, se você ficar fiel, receba isso, se você ficar fiel naquilo que Deus colocou na sua mão, nunca vai faltar graça para que isso vá até o fim. Deus vai completar tudo que colocou no coração do pastor da sua igreja, para este lugar, para Guaratinguetá, para onde vocês abriram a igreja. Está comigo? Agora, é natural você pegar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar uma multidão? É claro que não.
E a gente tem que voltar para essa coisa do sobrenatural. Voltar, irmão. Jesus falou para aquela figueira sem fruto. O que levou Jesus até aquela figueira? Se você for olhar o contexto, ela tinha o aspecto de uma figueira com fruto. Só você estudar. E é ruim quando você tem um aspecto de fruto, aí Jesus vem olhar o fruto, só tem aparência, mas não tem fruto. Então ele amaldiçoa aquela figueira com uma palavra. O que existe de natural nisso, gente? Nada. Porque palavras são sobrenaturais. A Bíblia diz que tudo que foi criado pela palavra do Senhor. Pela palavra de Deus os mundos foram criados. Deus criou o universo pela palavra de Deus. Então, porque aquilo que eu vejo foi criado daquilo que eu não vejo. O que isso me diz? Que o que eu não vejo tem um poder criativo. A minha palavra tem um poder criativo. Agora, que interessante. Se o que eu estou vendo no universo foi criado de alguma coisa invisível, significa que a matéria-prima espiritual para eu criar as coisas é mais poderoso, guarda isso, é mais poderoso o que você não vê do que aquilo que você vê. Por quê? Porque aquilo que você não vê, crê aquilo que você vai ver. É sobrenatural, irmão. A vida é sobrenatural, a vida é espiritual, o reino de Deus é sobrenatural, o evangelho é sobrenatural. Porque senão a gente começa só a dizer, eu vou viver o quê? Eu vou viver o que o meu dinheiro dá para comprar. Isso não é evangelho. Eu só vou desfrutar da cura que o meu plano de saúde me promover. Ou o SUS. Glória a Deus pelo SUS e pelo plano de saúde. Só que pode ter um dia que nem o plano de saúde nem o SUS vai resolver. E aí? Glória a Deus se a gente tem condição. Só que a gente já aprendeu que plano de saúde não compra saúde. Que uma casa não te dá um lar. Uma coisa é uma casa, um lar é outra coisa. Você entende? Porque tudo é sobrenatural. E a gente está tocando nessas coisas. Mas, irmão, receba isso. Eu digo pelo Espírito Santo. Vem dias onde essas coisas vão chegar no nosso coração como uma revelação. Uma convicção tão plena. E a gente vai ver coisas que a gente não viu ainda. E se a gente tiver que inaugurar um processo? Porque tem coisas que nunca foram feitas. E aí Deus escolhe. Deus pode ter escolhido vocês aqui em Guará para fazer algo que nunca foi feito. Deus fez isso em outras épocas? Sim, não. Ninguém tinha feito uma arca até Deus chamar um homem para fazer. Então eu creio que esses últimos dias Deus também vai inaugurar processos que não aconteceram ainda. Porque existe um mundo que precisa ser alcançado. Existe, mas a gente está aqui, a razão da igreja estar aqui é para alcançar os perdidos. Ame as pessoas, irmãos. Não afaste as pessoas que você tem que alcançar. Eu sei que o que elas fazem no mundo agride a gente. Mas quando você estiver assim com muita raiva de ver como o pecado está proliferando, lembra que aquela pessoa que está lá no mundo é simplesmente você sem Jesus. A mesma coisa. Então abra o teu coração para que a misericórdia que te alcançou, você seja um agente de misericórdia para alcançar essas pessoas. Onde você vê um carnaval com muita porcaria, Deus está vendo um campo pronto para ceifa. Um bar cheio de bêbado, Deus está vendo, olha que coisa maravilhosa, é ali que Deus vai resgatar pessoas. Acabe com o preconceito, saia da caixa. Saia da caixa, irmão. Tem um mundo fora dessas quatro paredes. Que vai ser difícil. Eu brinquei com uma pessoa, eu falei assim, você ama a Anitta? Você ama a Anitta? Aí ficou assustado, né? O pastor perguntando isso.
Por que, pastor? Ah, rapaz, eu falei para ele, rapaz, eu amo a Anitta. Pastor, você ama a Anitta? Amo muito. Amo a Anitta, amo o Pablo Vittar. Amo todo mundo. Quero um dia sentar num avião e eles estarem do meu lado, eu vou beijar, vou abraçar, vou falar de Jesus. Eles não vão entender nada, vão ficar constrangidos. Porque a gente entrou dentro de uma caixa miserável de preconceito. Criamos paredes muros ao invés de pontes. E vivemos julgando e criticando e afastando aqueles que Deus nos chamou para alcançar. Eu não vou concordar com eles. Não diga que veio um pastor aqui dizendo que a gente tem que concordar. Eu não concordo com nada. Mas concordar ou não concordar não é a pauta da minha mensagem. Porque até onde eu entendi, Paulo disse que nós recebemos o ministério da reconciliação não imputando aos homens as suas transgressões. Eu não estou imputando aos homens as suas transgressões, eu estou dizendo, olha, esse reino é sobrenatural, ele é vivo, você precisa de Jesus, eu vou te amar até a tampa. E aí eu tenho acesso. Irmãos, Deus vai fazer algo novo na nossa vida. Deus vai fazer algo novo na igreja no Brasil. A gente vai sair da caixinha. E a gente vai levar esse evangelho sobrenatural. Porque, irmãos, não é confortável não, viu? Não é confortável não. Não é... Eu não estou dizendo que é fácil o que eu estou dizendo. Mas eu preciso amar. A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E a igreja tem que amar o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E a gente ama o mundo de tal maneira. E a gente se dá. Porque hoje nós somos Deus aqui. Cristo aqui. Você está comigo? Esse evangelho sobrenatural. Porque quando isso acontecer, se prepara. Irmãos, a gente vai sair de templos e nós vamos... Pode anotar. Quando essa ficha da igreja, da nossa geração cair, nós vamos sair dos templos e nós vamos para os estádios. Uma pessoa fazendo um monte de coisa que agride o evangelho, me provocando, e eu chegando perto dela e dizendo assim, eu te amo, cara. Jesus te ama. Eu não estou aqui para discutir se você está fazendo é certo e errado. Eu estou dizendo assim, que existe uma redenção, que você é querido, que você é importante, que você é amado. Então, se um dia alguém perguntar aqui na igreja de Guaratinguetá, passou um pastor que disse, pregando num culto pela manhã, debaixo de uma atmosfera de muita unção, que ele ama a Anitta, ama o Pablo Vittar. Eita, rapaz. Quebrei todos os biscoitos de uma vez só, Zé. Mas o que eu estou falando é absolutamente normal. Eu amo todas as pessoas que vivem problemas na área de sexualidade. Todo mundo. LGBTQIA+, dióxido de armênio, norçabenobenzol, monometileno, sulfoxilato de sódio, não tem mais onde para. Estou nem aí. Eu quero ser Jesus no meio dessa geração. Como é que a gente vai alcançar as pessoas que a gente quer ver longe, cheio de preconceito, né? Não, irmão. Não se escandalize com seu amigo. Isso é um problema que eu enfrentei. Todo moralista radical que eu convivi escondia debaixo do moralismo uma grande hipocrisia. Sabe? E esse tempo é um tempo da gente levar esse sobrenatural de Deus. Onde você vê o que não presta, Deus está vendo um campo pronto para a ceifa. Combina comigo, isso não é como nós estávamos no passado? Irmãos, Deus é fiel. Deus é fiel.
Zé, eu vou dizer uma coisa para você. Depois que você fizer essa expansão, isso vai ficar gravado profeticamente. Depois que você fizer essa expansão que você vai fazer, meu amigo, você vai ter que fazer muitos e muitos cultos para receber as pessoas que vão chegar. Tudo, como diz minha mãe, tudo estrupiado, tudo quebrado. Tem gente que não quer problema, a gente quer problema. Venha todo mundo com seus problemas. Vai dar trabalho, hein? Mas a gente está aqui para isso. Vamos amar as pessoas. Você foi chamado para alcançar os perdidos, para curar os enfermos. O que a sociedade não quer, você quer. Eu quero o que a sociedade não quer. Sociedade não quer, não. Jesus era assim. Eu fico pensando, isso me deixa doido. Eu falo assim, meu Deus, que mensagem que Jesus carregava, que os pecadores da época amavam ficar perto dele. E hoje, às vezes, a gente traz uma mensagem que os pecadores da nossa época querem ver a gente longe. Tem alguma coisa aí que está desencaixado. Então Jesus tinha alguma coisa que a igreja da nossa geração não tem. E eu oro, chorando, às vezes eu falo, Pai, se o Senhor tinha alguma coisa que a igreja da nossa geração não tem, me ajuda, eu quero descobrir o que é isso. Que o pecador viu, vai ficar à vontade ouvindo a minha mensagem. Provavelmente Jesus não era um homem que metia a cipuada e criticava todo mundo e condenava todo mundo. Provavelmente ele tinha uma mensagem que não jogava as pessoas para baixo, puxava as pessoas, que dava oportunidade. Provavelmente, para eu não dizer, tenho certeza absoluta que era assim. Pastor, o que tem isso a ver com o sobrenatural do Evangelho? Esse é o caminho que nós vamos entrar nessa geração. E a gente vai viver isso, irmãos. E aí a gente vai ver milagres, como a gente nunca viu. Transformação, como a gente nunca viu. Porque esse Evangelho é assim. Esse Evangelho, fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Quando você está orando em línguas, o que tem natural nisso? Você ora o teu próprio descanso quando ora em outras línguas. O que existe de natural? Esse Evangelho é sobrenatural. O que existe de natural? Você perdoar e amar o teu inimigo. Você suportar e amar alguém que está no mundo fazendo tudo que você não concorda. Não existe nada de natural, irmãos. O Evangelho é um confronto da nossa alma. Porque quando alguém me faz mal, eu quero matar. E o Evangelho diz que se alguém me machuca, eu perdoo. E digo, tá tudo bem, segue sua vida, eu vou seguir a minha. Porque eu não quero viver aquele estilo de vida de estar com uma mochila e cada coisa que alguém faz contra mim, eu boto uma pedra nessa mochila. É muito bonito no início. Daqui a um tempo eu estou carregando uma mochila de pedra. Não, irmãos, nós fomos chamados para liberdade. A gente vai correr mais rápido, porque a gente vai ficar leve. Não é leviano, é leve. Quem está comigo até aqui? Sempre foi assim. Esse reino, ele é sobrenatural. Olha o nível de treinamento que Jesus fazia com os ministros dele. Mateus 10:7. À medida que vocês seguirem, vocês vão fazer algumas coisas, por favor. Vocês vão pregar o evangelho do reino. Vocês vão curar os enfermos. Vocês vão ressuscitar os mortos. Vocês vão purificar leprosos. Vocês vão expelir demônios. De graça vocês recebestes e vocês vão dar de graça. Nossa, olha o nível de treinamento. Em outro texto ele diz assim, olha, vocês vão anunciar o reino, e ao anunciar o reino, vocês vão curar os enfermos e vão dizer, olha, é chegado até vós o reino de Deus. Amém. O que significa? O reino de Deus não é uma visão da igreja como a igreja não é uma organização, a igreja é viva, ela é um organismo. A igreja não é uma instituição. Irmãos, nós não temos nós trabalhamos naturalmente por uma instituição eclesiástica, porque vivemos num mundo natural, mas a igreja não é isso. A igreja é viva. Você está vivo, você é filho.
O Espírito Santo está dentro de você. Eu tenho certeza absoluta que a semente que nós estamos recebendo esse final de semana vai causar algo novo na nossa vida. Quebrar preconceito, quebrar barreiras, quebrar muros. Um amigo estava, muito querido até, ele estava caminhando na praia e ele viu uma cena que deixou ele muito chocado. Duas pessoas se beijando do mesmo sexo, e ele ficou muito perturbado. Ele comentou comigo: rapaz, eu senti tanto nojo, senti tanta raiva daquilo. Eu falei para ele assim: você acha que o seu pecado antes de Jesus é diferente de qualquer outro pecado? A gente que pensa. E aí nós deixamos de ser igreja e passamos a ser juízes. Deus vai espatifar essa visão do inferno para tirar a igreja dos templos e levar ela para os estádios. Pessoas quebrantadas, que vão ouvir um poder do evangelho que não descobriram ainda, porque é completamente sobrenatural. Talvez você já tenha machucado, ferido, talvez você já tenha sido enganado por alguém, traído, machuca muito. Só um poder sobrenatural que faz você liberar esse perdão e viver bem. Sobrenatural. Dentre outras coisas, você veio nessa manhã aqui para alguns biscoitos serem quebrados. Porque foi assim também na minha vida. Assim na minha vida. Eu estava andando um dia em Pedra, para você ver como esse evangelho é sobrenatural. Estava andando assim em Pedra e tem um rapaz lá que ele é líder de uma religião de matriz africana, ok? Que você tem que respeitar. E eu tenho. Porque o meio evangélico às vezes fala assim: a gente pode sofrer perseguição. A gente sofre perseguição, mas se não cuidar, persegue os outros. Então você, para perseguir alguém, está tudo bem. Para ser perseguido... E ele falou assim: pastor, porque eu trato ele com muito carinho, porque eu tenho evangelizado ele, falado de Jesus para ele. E aí eu falei: rapaz, e aí, como é que você está? Ele: poxa, pastor, eu estou voltando aqui com os trabalhos, aqui no centro, e eu estou um pouco... Você podia me ajudar numa coisa? Eu falei: rapaz, se eu puder. É porque volta da pandemia, e a gente não é como vocês são tudo organizado, e eu estou preocupado, como é que eu faço? Aí eu falo: rapaz, você bota todo mundo de máscara, bota a cadeira um pouco separado, bota um álcool gel na entrada. Quem está feliz porque eu agi de forma decente? Vou dizer de novo: quem está feliz porque eu fui um bom cristão? Que eu demonstrei amor e foi um ato de cidadania? Que eu estava protegendo a vida dos outros? E se eu falasse para ele assim: o sangue de Jesus tem poder? Você entende? Saia da caixa, irmão. Saia da caixa. E quando ele estava recomeçando o trabalho dele, que ele tem um salão, eu fui lá. Ele estava limpando. Eu falei: rapaz, eu vim aqui prestar minha solidariedade para você. E você está precisando de alguma coisa? Ele estava arrumando tudo para voltar. E ele falou assim: não, está tudo bem, pastor. E ele fica grilado assim, ele acha que eu sou doido. Eu tenho certeza que ele me olha como doido. Ele fala: esse pastor é doido, rapaz. Porque um dia ele deixou escapar algo que me deixou entristecido. Ele falou assim: porque eu sou um líder de uma religião de matriz africana, eu sou homossexual, e ele diz assim: porque geralmente os crentes me olham como se eu fosse um lixo, eles nem chegam perto de mim. Ele falou para mim: eu estou dizendo que é você, dizendo que foi a imagem que ele passou. Eu falei: não, querido, eu te amo. Se você precisar que eu pegue a vassoura e limpe aqui o seu salão para você voltar ao trabalho, eu vou te ajudar. E que ele trabalha com isso, né? Ele é
ele trabalha com cabelo, corta. Eu falava, não, a gente está... Agora, eu creio, irmãos, que isso vai chegar para a nossa vida. Receba isso. A igreja no Brasil vai aprender a quebrar os muros e fazer pontes. Como é que eu vou alcançar as pessoas que eu perdi a interlocução? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se a gente levantou muros? Fique preparado, irmão. Essa mensagem que você está ouvindo essa manhã vai nos tirar de templos e vai nos levar para estádios. Número imenso de conversões. Porque é sobrenatural. É sobrenatural. É sobrenatural. Isso é sobrenatural. É sobrenatural. Diga para o seu irmão, é sobrenatural, meu irmão. Vai afrontar a nossa alma, nossa maneira de ver. E as pessoas vão ser alcançadas. Qual é a diferença? Você tem Jesus e as pessoas não. Fulano, gente, olha esse último carnaval. O pessoal está em trevas e eles... Irmãos, eles não têm Jesus e eles estão andando em trevas. Pior, são muitos que têm Jesus e andam em treva. Porque alguém está em treva e anda em treva, eu posso compreender. Mas alguém que está na luz e anda em treva, esse tempo é um tempo da gente avançar. Pessoas serão alcançadas. Vai ser, crê junto comigo que vai ser um tempo de maior resgate da igreja. Agora, vai dar trabalho, viu, Zé? Vai dar trabalho. Eu tenho vivido isso lá, porque essa é a mensagem que eu carrego para a pedra. Quando você carrega essa mensagem, vem gente de tudo quanto é jeito. E você tem que estar preparado. Está preparado. Mas eu não estou nem aí. Irmãos, eu estou me lixando para a religiosidade. Eu quero Cristo em mim, a esperança da glória. Eu quero ser a boca de Deus para esse tempo. Jesus está voltando, meu amado. E vai ser sobrenatural. Vai ser sobrenatural. Você está comigo? Antes de pedir o pessoal do louvor para vir aqui para a gente adorar um pouco junto, eu quero só lembrar para você uma coisa. Atos 19:11 diz assim: e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Deus pelas mãos de Paulo. É Deus quem faz, mas pela mão do homem. Você pode fazer assim com a sua mão? Ei, é sério, Zé estava falando de ofertório. Nada do que eu estou falando aqui, irmãos, é programado. Eu não tenho nada anotado. É fruto de uma inspiração. Você tem que olhar para essas mãos e você tem que compreender algo através dessas mãos que você está vendo agora. Deus, através de você, vai fazer milagres extraordinários. Vou dizer de novo: Deus, através das suas mãos, vai fazer milagres extraordinários. Hein, Zé? Eu creio para a sua vida isso especificamente. Os dons de poder começando a fluir de uma forma que você nunca viu. Deus, através das tuas mãos, fazendo milagres extraordinários. Eu creio, irmãos, a nossa geração vai ver isso. Está escrito: a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Um evangelho sobrenatural, um evangelho sobrenatural que alcança os perdidos, um evangelho sobrenatural sem preconceito, um evangelho sobrenatural que destrói muros e cria pontes. Sabe, o evangelho sobrenatural, diga uma coisa, irmãos, perceba isso. Eu pensava que espíritos malignos saíam, só está repreendido em nome de Jesus. Não, você acabou de ouvir. A unção num lenço é capaz de fazer espírito maligno sair fora. Agora, a unção num ambiente, pessoas vão chegar aqui oprimidas. Esse ambiente vai trazer liberdade para a vida delas. Elas vão dizer: o que é isso?
O que é isso? Sobrenatural. A gente vai sair da caixinha, a gente vai sair dos conceitos religiosos, a gente vai sair de um puritanismo hipócrita, de um moralismo hipócrita. A gente vai sair da caixinha. E outra coisa, e se prepara como igreja, porque isso vai tirar você do conforto. Você vai ter que conviver com pessoas que vão estar em processos de santificação. Isso vai te incomodar. Mas não fica cheio de frescura, não. Você é crente, você é Cristo. Tenha com os outros a paciência que alguém teve com você. Ame o mundo como Deus amou você. Ou você acha que você era uma florzinha de Jesus? Você não era uma florzinha de Jesus. Você era complicado. A sua cabeça era uma neura. Então eu quero olhar para as pessoas assim. Aí eu estou andando lá um dia em Pedro, do outro lado da rua, um outro, também líder de uma religião de matriz africana, olhou e falou assim, porque lá a pedra é um ovo e todo mundo me conhece. Ele falou assim: senhor pastor Edmilson? Eu falei: sou, querido. Ele: eu quero te dar um abraço. Ué, como assim? Quero te dar um abraço? Eu falei: é para agora. Você quer me dar um, eu quero te dar 10. Irmão, está na hora de deixar as pedras no chão. É um reino sobrenatural. E você vai ver. Zé, se prepara para um tempo de multiplicação acelerada. Se você pegar essa mensagem, se você pegar isso, você vai ver o que vai acontecer na igreja. Porque é quase que automático. Mas dentro do teu coração, você sabe que você pode estar ouvindo uma coisa não tão comum, mas lá no íntimo você sabe que o que eu estou falando é verdade. Verdade, pastor, é isso mesmo. Está tudo alinhadinho, está dentro da doutrina, está dentro da palavra. Esse é o tempo. E se Deus podia, através da unção na vida do apóstolo Paulo, Zé estava falando de um anjo falando com Cornélio. Que negócio é esse, um anjo se manifestar a um homem que não era nascido de novo? Deus não está dentro da sua caixinha. Uma visão de um anjo é para alguém que fez o rema, escola de ministros, santo. Nada, nem tinha o Espírito Santo por dentro. Não era nem nascido de novo. O anjo estava fazendo o processo de chamar Pedro para poder ele nascer de novo. Mas uma pessoa que não é nascida de novo, que não tem o Espírito Santo, que não é convertida, pode ter uma experiência sobrenatural e espiritual? Pode. Cornélio é a prova viva de que Deus não está dentro da minha caixinha. Eu estava numa loja conversando com uns amigos e uma moça, e eu estou concluindo. Você está sendo abençoado? E ela falou assim: mas o padre fulano de tal sofreu um acidente, o carro foi destruído o carro, e ele ficou ileso. Ele está no hospital em observação, mas ele ficou ileso. E aí umas senhoras lá da oração da paróquia foi visitá-lo e falou assim: o padre fulano de tal, a que você atribui esse grande livramento? Ele falou assim: eu oro em outras línguas. Aí eu falei assim: ele falou isso para você? Ele falou. Ele falou assim: eu sou batizado com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas, e eu oro em outras línguas, o Senhor me livrou. Porque quando eu oro em outras línguas, eu estou processando o meu futuro, os meus livramentos. Irmãos, eu quero visitar o padre. Quero visitar o padre. Porque a gente está dentro da nossa caixinha. E Deus não é nem evangélico. Sabia que Deus não é evangélico? Deus não é evangélico. Quando eu fiquei sabendo que Deus não era evangélico, eu quase nem dormi. E foi o Espírito Santo que me falou: olha, Deus não é evangélico não, viu?
Deus está alcançando pessoas em tudo quanto é lugar. Sobrenatural, Zé. Mas a gente vai ter que se quebrantar e falar, Senhor, eis-me aqui. E a gente vai viver esse mover sobrenatural. Agora, quando eu usei essa expressão, saindo dos templos para estágios, você percebeu que dentro do seu coração queimou algo? Eu estou falando de você, ali, ó. Você entendeu? E você levantou. É porque a gente tem esse anelo de um grande mover. A gente está apaixonado porque numa igreja, numa universidade dos Estados Unidos começou um pequeno avivamento. Apaixonado. A gente está mandando para todo mundo. Começou algo, irmãos. Começou porque quem iniciou não foi o homem, foi o Espírito Santo. Começou porque se você tiver o desejo de ouvir a primeira pregação que desencadeou aquele mover, tem todos esses princípios que eu estou falando nessa manhã. Todos. A igreja saindo daquela caixa de religiosidade, preconceito, muro, inaptidão para alcançar o mundo e compreender que a igreja foi chamada para alcançar os perdidos. Não foi para detonar os perdidos. Não foi para sentar. Não foi para carregar uma mensagem que os perdidos vão ficar com vergonha de entrar aqui, porque não vão se sentir capazes. Mas ninguém é capaz. E ninguém merece. E você vai ser o desencadeador disso. Um reino completamente sobrenatural. Sobrenatural. Diga mais uma vez para o seu irmão, vai ser sobrenatural. Fique em pé. A gente pode adorar o Senhor? E nem adianta você me falar assim, pastor, você está ministrando uma coisa, é Deus purinho, viu? Não tem nada a ver com o meu jeito de pensar a vida. Nada. Porque essa mensagem me libertou. Porque guarde o que eu vou te dizer agora e você vai lembrar desse teu parceiro do Evangelho. Que eu não sou nada sem Jesus. Mas guarde o que eu vou te dizer. Todos esses problemas que hoje, de uma maneira inadvertida, a igreja confronta ao mundo, pode estar acontecendo dentro da sua casa. Com um filho, um primo, um marido, uma crise. Não é lá... Isso aqui que a gente tem muito preconceito não está muito distante de nós. Um dia eu estava ministrando na igreja e nós estávamos falando do rema e uma pessoa lá aí falou para mim assim, pastor, a minha parada é uma mulher chegou e falou, pastor, o meu filho está preso lá em Bangu e vocês estão fazendo um trabalho, temos 3 remas lá dentro do presídio. O maior complexo penitenciário da América Latina, talvez do mundo. E ela falou, meu filho está preso lá, e eu ouço as pessoas falando, bandido bom é bandido morto. Aí eu pensei comigo, bandido bom é bandido morto, desde que o bandido não seja seu filho. Mas quando é seu filho, bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é aquele que você vai ajoelhar e falar, Senhor, tem misericórdia. Livra ele da morte, dá uma oportunidade para ele. Senhor. Eu sei que ele não presta, que a sociedade quer destruir ele, mas ele é meu filho. Bandido bom é bandido morto, desde que o bandido não seja seu filho. Se o bandido for seu filho, ele não é bom morto. Você vai procurar o pastor Zé Roberto e falar, pastor, visita ele lá. Tem compaixão dele. Até esse homem meio assim que falou, bandido bom é bandido morto. E uma vez um falou para mim, se ele tiver um filho bandido, bandido bom não vai ser bandido morto. Ele vai falar assim, pastor, visita ele. Leva a palavra para ele, ora por ele, bota nos grupos de oração. Ei, irmãos, é tempo de acordar. Catuca assim seu irmão, diga, é tempo de acordar, meu irmão. É tempo de acordar, meu irmão. É tempo de acordar, deixa de bobagem.
As necessidades são as mesmas em todo lugar. Tem muita gente sofrendo. Só tem uma coisa: me ame. Não são os políticos que vão resolver o nosso problema. Quem vai resolver os nossos problemas é Cristo em nós, a esperança da glória. A única coisa que pode mudar o homem é ele nascer de novo. Se não nascer de novo, está sujeito à corrupção, à maldade, à subversão. Tem algum problema de ter uma posição política? Nenhum problema não, irmão. Eu estudei jornalismo e a minha especialização é ciência política. Eu entendo de política, mas eu sei de uma coisa: a solução do nosso problema não está em Brasília. Mas tem a posição política. Você pode até ter um chamado para ser um político, mas, irmão, não é isso que vai resolver o problema, não. Talvez nem dê tempo, porque Jesus está voltando. Agora, eu sei de uma coisa: você leva uma pessoa para um novo nascimento. Você abriu a porta dela, a porta da vida dela para coisas que ela nunca imaginou. Você me ama ainda? Sobrenatural. Sobrenatural. Vamos viver um tempo sobrenatural. Eu pedi para cantar aquela música da bondade de Deus. E eu queria que você compreendesse essa manhã como a bondade de Deus sobre nossa vida. Porque o Espírito Santo linkou a manifestação da bondade de Deus e do sobrenatural para algumas coisas que precisam ser quebradas na igreja para que a gente viva, irmão. Nós somos da fé, ok? Cremos em cura, prosperidade e que vamos viver o melhor. Mas a igreja não existe para isso. Até a sua prosperidade financeira não vale nada se ela não tiver um propósito. Só tem um propósito para a prosperidade do crente: se a prosperidade dele for para que haja generosidade para alcançar o mundo. Porque senão você se torna um avarento. Tanto que, olha o que eu vou te dizer: quando você está num processo de restauração, muitas pessoas são mais generosas quando estão na escassez do que quando estão na abundância. Quando entram na abundância, elas começam a pensar em guardar dinheiro e ficam inseguras. E começam a pensar assim: um governo novo não é um governo que eu acredito, então de repente agora Deus vai me abandonar. Você nesse governo vai prosperar mais ainda. E eu também vou ficar mais rico, porque minha fonte é o Senhor. Está na hora da gente acordar, irmão. Agora, a gente vai se quebrantar agora. Vamos adorar Ele. Vamos dizer: Senhor, o Senhor é bom. Cuida de nós. Vamos fazer isso? Vamos adorar o Senhor. Tira esse tempo agora. Culto é feito para adorar a Deus. Culto é feito para isso. Vamos adorá-lo de todo o nosso coração.